Olá, virginiano, virginiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta leitura, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o 9 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o arcano maior de número 11, a carta da justiça. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 6, os enamorados. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 9 de ouros, nós temos o 10 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 4 de ouros. Gratidão. Na casa 2, sobre o arcano maior de número 11, a justiça, nós temos o 6 de copas. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da rainha de paus. Gratidão. Sobre os enamorados, o arcano maior de número 6, nós temos o eremita. Atrelado a essa energia do signo de Virgem, nós temos o 5 de paus. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 9 de ouros, nós temos a energia do chicote. Sobre a carta da justiça, nós temos a energia do urso. E sobre os enamorados, o arcano maior de número 6, nós temos a energia dos jardins. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a energia do presente ela será regida pela carta 9 de ouros. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do chicote, onde o tarô diz aqui que toda e qualquer energia de cunho material do presente, ela será transmutada, transformada através da nossa conexão de cunho espiritual. O chicote traz um instrumento, de força e de poder, onde nós precisamos ancorar esta energia, sobre nós. O 9 de ouros traz o aspecto onde nós estaremos vencendo pelo nosso próprio esforço. A energia de trabalho, de dedicação por conta própria, ou aqui um negócio independente, trazendo lucro para nós. O tarô está dizendo que nós devemos viver o momento por completo, para que nós possamos colher esses frutos que está atrelado à energia do trabalho.
há muita plenitude, amadurecimento, sucesso garantido, como se nós estivéssemos aqui no presente expandindo a nossa conquista material, mas que nós devemos confiar no nosso próprio trabalho, sem a necessidade de depender de nada e nem de ninguém. A gente só precisa focar na nossa energia e pedir força e ancoramento espiritual para que as coisas possam se deslanchar, para que as coisas possam acontecer. Abaixo dessa energia, nós temos o 10 de ouros, que é uma carta que traz o aspecto dos compromissos de cunho familiar. Pede para que nós possamos honrar os nossos ancestrais e buscar sabedoria nesta ancestralidade. Nós temos aqui um momento de descanso, de conforto, como se nós estivéssemos criando aqui um legado. O 10 de ouros traz o aspecto do nosso lar, traz a energia da lealdade, da fidelidade, atrelada àqueles que vieram antes de nós, como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e assim sucessivamente. Há aqui o valor da tradição, mas pede para que a gente possa honrar os nossos ancestrais, para que nós possamos aqui continuar a viver em sua obra e em seus descendentes. E nós temos o aspecto da família como apoio, dentro desta perspectiva energética representada pelo 10 de ouros. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 4 de ouros, outra energia de cunho material, mas fala aqui sobre as posses, fala sobre o domínio financeiro. É os recursos materiais e financeiros e como nós utilizamos essa energia material. Pede aqui uma defesa, porque o 4 de ouros fala sobre o poder e como nós obtemos esse poder, mas ao mesmo tempo traz uma energia de controle. O tarot está pedindo para que você possa economizar, rever os teus gastos materiais e financeiros e focar aqui numa meta, numa ambição, algo que nós iremos construir gradativamente para adquirir algo ou alguma coisa. É a aquisição, o 4 de ouros, mas que a gente precisa focar no nosso presente, compreender como esse dinheiro está entrando e como o dinheiro está saindo. Então, o tarot está pedindo para que a gente poupe, guarde, tenha ambição, para que a gente possa focar na aquisição de algo ou alguma coisa que será construída com o nosso trabalho. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos a influência do signo de Libra sobre nós. Cuidado que sobre essas características nós temos aqui a energia do urso. E a energia do urso traz aqui nesta corrente uma pessoa extremamente falsa, desonesta, ao qual nós não devemos confiar. Traga o equilíbrio, foque em você. O tarot está dizendo aqui que a gente tem que fazer ajustes, rever as consequências e os efeitos dos nossos atos. Há necessidade de pesar as coisas, para que a gente possa aqui ficar neste sustentáculo. A gente deve se manter centrado, centrada, focar na nossa harmonia, porque há a justiça, a moralidade, a lei, a ordem. Nós devemos ser honestos, honestas, conosco, para que, consequentemente, nós possamos ser honestos, honestas com essa outra pessoa. Então, o urso traz aqui uma perspectiva de que nós estamos lidando com um aspecto de alguém falso no nosso passado, mas que a verdade aqui, ela virá à tona. A justiça traz essa energia, esta vibração. Abaixo desta energia, nós temos o 6 de copas, onde o tarot pede aqui para que a gente possa focar na nossa
criança interior. Aqui fala sobre os prazeres simples da vida, a felicidade verdadeira, onde o tarô pede para que a gente retorne a uma energia de mais simplicidade, de generosidade de espírito, de bondade, de gentileza, que colocamos os pés no chão, que frequentamos aqui uma área verde, um parque, abraçamos uma árvore, que nós possamos trazer à memória aspecto da infância que traz felicidade, para que a gente possa expandir a nossa luz e o nosso brilho. Tá? É um processo de inocência, mas também o tarô traz aqui aspectos, né, de inexperiência. Então, através dessas questões, nós podemos expandir a nossa luz e o nosso brilho. Um outro aspecto da casa 2, né, uma outra energia, um outro acontecimento, é a Rainha de Paus. E aqui o tarô traz a sedução, né, o charme, o carisma e a beleza. Então, há necessidade de mergulharmos nesta energia. É como se nós estivéssemos aqui extremamente fascinante, para que nós também possamos irradiar nossa luz interior. Há necessidade aqui de nos conectarmos com a nossa essência espiritual, fazer uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, para que a gente possa alimentar esse desejo, porque nós temos aqui a beleza fluente do fogo. Então nós temos que alimentar esses desejos e essas paixões que há dentro de nós, para que consequentemente a gente possa extrair o melhor de si, bem como o das outras pessoas. Então é como se nós trouxéssemos aqui uma energia de desejo, como se você estivesse aqui sendo muito desejado, desejada pelas outras pessoas e que você tem que externar a tua luz e o teu brilho. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 6, que representa aqui a energia do signo de Gêmeos. É como se houvesse um aspecto de dualidade, de incertezas, de insegurança sobre nós, mas nós temos a carta dos jardins, dizendo assim: virginiano, virginiana. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Todas as coisas são consequências dos nossos atos. Nós temos aqui uma energia de amor, mas nós temos aqui a busca, né, da união entre o eu e o outro. É uma energia de anseio, né? É as duas partes do mesmo todo. É como se nós estivéssemos também encontrando uma outra metade, mas ao mesmo tempo há ruptura, há separação, porque é como se nós estivéssemos focados, focadas naquilo que é proibido. Então nós temos aqui a separação trazendo este anseio de reconexão, mas que nós devemos reconhecer a origem do divino em nós. Há uma forte ligação entre o eu e o outro, que seria aqui a união dos opostos, mas o tarô está falando aqui em uma ruptura, em uma separação. E o divino está te trazendo algo novo. É muito complexo essa energia dos enamorados, porque é o anseio. E necessariamente essa energia ou essa vibração não é para você. Então tenta compreender essas questões que está acontecendo à sua volta, porque abaixo nós temos a energia do eremita, que traz o aspecto do signo de Virgem e pede aqui para que a gente se comunique com os outros ou com essa outra pessoa com sabedoria. O eremita é alguém que aprecia a solidão. É a sabedoria que nós iremos encontrar no nosso isolamento. O tarô está pedindo para que nós possamos ficar sozinhos, sozinha, ficar nos recolher, tirar aqui uns 5 minutinhos do dia para que a gente possa nos autoanalisar, para que a gente possa irradiar nossa luz na escuridão. É uma orientação para com você e o outro que virá de dentro,
Então, é você também obtendo a sabedoria de outras pessoas e isso te mostrando o caminho, porque o eremita é como se fosse uma experiência para que nós possamos irradiar a nossa luz, né, interior, para que as outras pessoas possam enxergar. Aqui na perspectiva de futuro, uma verdade espiritual que vai agir como um norte sobre nós. Então, cuidado com essa tentativa aqui de reconexão, se esse for o seu caso, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Um outro aspecto na casa 3 da energia de futuro se reflete sobre o 5 de paus, que traz aqui a perspectiva de oposição de ideias ou de conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então tenha aqui um pouco de cuidado, porque são disputas, né? É a energia de combate, de competição, de testes e de treinamentos, para que nós possamos aqui superar dificuldades, para que nós possamos nos aprimorar. Mas não se preocupe, você estará vencendo as outras pessoas. Esse conflito, ele está conduzindo a nossa energia a novas oportunidades, a oportunidades de crescimento e de provação. Nós deveríamos ter feito algumas mudanças dentro do nosso ambiente de trabalho e assim não o fizemos, e agora o universo coloca pessoas no nosso caminho para que traga aqui esse deslocamento, esse enfrentamento, para que a gente possa crescer. Então eu vejo aqui você vitorioso, você vitoriosa em qualquer conflito dentro do teu ambiente de trabalho. Cuidar um pouco mais da energia de cunho espiritual, ligada ao chicote, ligada também ao eremita na perspectiva de futuro, assim como a rainha de paus na casa 2, pedindo uma conexão mais íntima com a espiritualidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem, né, correlacionada a este anjo, a este arcanjo. O anjo, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 32, Vassariá. O arcanjo de número 32, Vassariá, está muito conectado à energia do signo de Libra, ó. A influência do signo de Libra, trazendo essas questões de cunho judicial também. Ele diz assim, o salmo também é o salmo de número 32, e a mensagem diz assim: a proteção para assuntos que envolvam a justiça, ancore a energia do anjo Vassariá. Para ter sucesso, você deve manter-se equilibrado, equilibrada. Invoque este anjo para manifestar o dom da fala de forma amorosa e sábia, ao se dirigir aos seus superiores e àquele que não age bem, ou aqueles que não agem bem. Vassariá, arcanjo de número 32, o salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, também é o salmo de número 32. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Krishnamurti, Seu Universo Interior. Você é a história da humanidade. Para aquelas que não conhecem o Krishnamurti, ele nasceu na Índia em 11 de maio de 1895 e morreu em fevereiro de 1986. Ele foi filósofo, escritor e educador. Fundou juntamente com a Sociedade Teosófica a Ordem Internacional da Estrela do Oriente. Após a morte de um de seus irmãos, ele decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como um guia espiritual. Apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associado a qualquer escola política ou pensamentos ideológicos. Ele diz assim: o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula. É por meio da consciência constante de nossos pensamentos e sentimentos, de nossas ações e reações,
e de todas os opostos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual, que é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E ele diz assim no prefácio: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo e brigo. Isto é um fato. Assim deve-se começar, apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral, etc. Mas sim compreender quem você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler esse livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo. E ele diz assim: só existe a realidade, o supremo único. Só existe uma humanidade e uma justiça. E o caminho para a sua realização não passa por nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa, senão por si mesmo. Busque sua própria libertação, e então libertará o mundo de sua confusão e conflito, sua dor e antagonismo, porque você é o mundo. O seu problema é o problema do mundo. E se você se apegar às suas crenças, à sua nacionalidade, às suas posses, a seus líderes, cairá no mundo de confusão e conflito, de seitas, de preconceitos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando animosidade, multiplicando catástrofe. Nós somos um, nós somos o todo, e esse livro vai te trazer esta compreensão. Aqui ele responde algumas perguntas, né? Isso aqui foi tirado de algumas palestras do Krishnamurti, onde ele vai responder perguntas sobre, por exemplo, a luxúria está na mente, a correta subsistência. Ele fala que a crença nos mestres, como a mente se multiplica, por exemplo, não só de pão, é uma questão aqui que ele vai discutir, né? Além de todas as religiões, então são vários aspectos que ele vai responder, como por exemplo também o eu e o meu, e tudo através do aspecto do campo mental. Gosto muito da escrita e do texto do Krishnamurti, como também do livro, o livro da vida, que são 365 práticas meditativas para que a gente possa fazer ao longo do ano. Vou deixar aqui na descrição o link para acesso a esse livro, se você tiver o interesse de mergulhar na escrita e no texto do Krishnamurti, bem como o link para o tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.